Olá, pessoal! Mais uma aula, a gente vai dar continuidade. Estamos falando da Constituição e falamos do artigo 5 e 6, que é sempre cobrado nas provas de educação. E a VUNESP gosta muito de cobrar esses artigos, né? Tem o concurso de Sorocaba, mas serve para vários concursos. E como nós vamos trabalhar hoje? Vamos falar do artigo 205 e dos seguintes artigos, né? Até o 214, dependendo do tempo. E vamos trabalhar sempre artigo, questão, para vocês verem como é que ele cai nas provas, tá? Eu não só trouxe questões da VUNESP, eu ampliei um pouco mais, mas procurei questões bem parecidas do perfil VUNESP para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu arrumar a tela aqui, vamos direto para o nosso slide. E aqui a gente já vê capítulo 3, da educação, da cultura e do desporto, a seção 1, que é da educação. Cai muito esse artigo aqui, né? E ele vai falar o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É de extrema importância que você saiba esse artigo 205, tá? Ele cai muito nas provas, principalmente nesses trechos aqui, ó. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, Estado e família, né, têm responsabilidades sobre a educação, que é um direito estendido a todas as pessoas. E ele será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Eles sempre perguntam isso aqui, tá? Ou só coloca Estado, né? E corta a família, e aí a pessoa lendo, assim, ela acaba tendo aquela impressão que leu correto, mas na verdade eles suprimiram uma palavra, né? E esse trechinho aqui que é clássico, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, essa é uma frase que tem que estar na sua cabeça, tá? Veja o artigo 206, né? O ensino, e aqui é o famoso inciso, né? Que a Banca Instituto Mais gosta muito, que a VUNESP também gosta, que são esses números em romanos aqui. Então vamos lá, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então veio o primeiro princípio. E assim, gente, dica aqui. Princípio é sempre muito cobrado nos concursos públicos, tá? Então atenção com os princípios. E aí vem igualdade de condições para acesso e permanência na escola, né? 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas, né? Então vamos fazer um resumo aqui. Primeiro, nossa educação, ela visa o quê? Que todos, né, tenham igualdade de acesso à escola e permanência. Isso está aqui nos princípios. A liberdade de aprender, né, ou seja, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, né, aquilo que eu falei para vocês. A nossa Constituição é uma Constituição democrática. E o nosso ensino, ele também ganhou esse viés, né, democrático, tá? Então qualquer coisa que fuja disso na prova você desconfie. Pluralismo de ideias, ou seja, nossa educação admite várias ideias, né? Concepções pedagógicas, né? E coexistência de instituições públicas e privadas, também já vi aparecer essa pergunta. Então nossa Constituição admite, né? Tanto é que existe o ensino privado, tá? 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Então, a escola pública, ela tem que ser gratuita, tá na Constituição, no princípio 4, não esqueça disso. 5, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, ou seja, todo município, gente, tem que ter plano de carreira, né? Tem que ter plano de carreira,
isso é obrigatório, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, tá? Não esqueça, não é ou, é e. Gente, isso aqui já caiu muita pergunta falando assim, ó. Ah, não, é concurso de provas ou títulos. Não, concurso de provas e títulos, tá? Da rede pública, cuidado, privado não, né? Então, também já vi questão aparecer assim, ó, pública e privada. Não, privada pode até optar por concurso se eles quiserem, mas eles não são obrigados, tá? Então, é só a pública sim. A pública, ó, ingresso exclusivamente, né? Não é preferencialmente. A banca VUNESP às vezes gosta de trocar, né, uma palavrinha para confundir a cabeça dos concurseiros. 6, importantíssimo esse 6, gestão democrática do ensino público na forma da lei. VUNESP adora gestão democrática, gente. É um tema que a VUNESP gosta muito, já fiz prova, a VUNESP fazendo questões, né, dissertativas sobre isso. Eles adoram perguntar da gestão democrática. Então, qualquer coisa que fuja da questão democrática no ensino, por favor, desconfie e não marque, certo? Alternativa. 7, garantia de padrão de qualidade. 8, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal, ok? Então, aqui também estabelece no princípio 8 aqui do artigo 206, né, da nossa Constituição, o piso salarial profissional nacional, né, para todos do país. Isso é uma conquista importante. Vamos lá, uma questão aqui da CONSESP, ó, só para vocês verem como que cai algumas perguntas. Artigo 206, inciso 5 da CF 88, que é a Constituição. Estabelece como requisito aos profissionais da educação o ingresso no serviço público através de, olha aqui, ó, A, B, C, D. Até comentei isso, né, agora há pouco. Concurso público de provas aos da rede públicas e privadas. Olha aqui, ó. B. Concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. C. Concurso público ou processo seletivo de provas aos da rede pública. Gente, cuidado nessa alternativa C, né? Eu sei que existe muito processo seletivo temporário para professor. Não caia nessa. Na Constituição, veja, ele está perguntando de acordo com o artigo 206 da Constituição. O processo seletivo é para casos excepcionais, né, de contratação e tal, que às vezes não vira tão excepcional assim, mas deveria ser, tá? Então, cuidado, na Constituição não diz processo seletivo, diz concurso público. Vamos lá. D. Concurso público de provas ou de provas e títulos aos da rede pública. Pronto, gente. Aqui você analisa, né? Aqui, ó, colocou privada, não é, né? Lembra que eu falei? Aqui, certíssima, B de bola, né? Se você marcou B de bola, você acertou. A C está errada, porque já colocou o ou, e processo seletivo não tem nada a ver, né? Aqui na Constituição. E concurso público de provas ou, veja, de títulos. Então, se você marcou a B, ó, gabaritou aqui, ó, B, coloquei aqui, ó, o comentário, tá vendo? Para você lembrar do inciso 5, artigo 206, para não cair numa pergunta dessa. Essa pergunta apareceu e continua aparecendo por aí, tá? Às vezes em processo seletivo, às vezes em concurso público. Vamos lá, parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É um parágrafo que não costuma aparecer muito, mas fiquem atentos aqui na questão da União, Estados, Distrito Federal e municípios, porque às vezes as pessoas colocam União, Estado e esquecem do Distrito Federal, tá? Mas é tranquilo, só estabelecendo a fixação do prazo para adequação dos planos de carreira, o que a maioria, grande maioria dos municípios já fez. Artigo 207 é um artigo pouco provável que vai cair na sua prova, tá? Porque ele fala de ensino superior, né?
Vai falar das universidades, que elas gozam de autonomia didática científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E aí, para quem não conhece muito a universidade pública, ela tem realmente isso aqui, né? Ela escolhe lá o seu reitor através de votação, ela tem verba, né? Ela faz licitações, ela compra equipamentos, então ela tem autonomia, né, de gestão didático, científica, administrativa, financeira, patrimonial. E obedecerão aos princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? A universidade pública valoriza muito a pesquisa, né? Muito mesmo, né? Então, não só o ensino, mas a pesquisa é fundamental nas universidades públicas. E primeiro parágrafo diz assim: é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Muito difícil cair isso aqui num concurso de município, de estado, né? É mais se for um órgão federal, tipo um IFE, né? Instituto Federal, ou uma universidade, tá? Mas para você saber que pode. Eu mesmo tive professores estrangeiros da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, que eram contratados da universidade pública. Segundo parágrafo, o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica também, né? Os famosos institutos aí que o Brasil tem de pesquisa, né? Aqui sim, esse artigo, gente, é o campeão de perguntas na VUNESP, artigo 208. Crava na sua cabeça, campeão de pergunta na VUNESP, 205 e 208. Mas cai pergunta que nem capim, que nem mato nasce no terreno baldio, cai o artigo 208, né? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4, gente, grava isso, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Gente, vou até puxar minha tela aqui. Guarda esse artigo 208. Eu estou falando porque 205 e 208 cai muito, mas eu peguei um monte de questão deles. Então presta muita atenção na questão dos 4 aos 17 anos, o ensino obrigatório, tá? Educação básica, não esqueça isso, não esqueça. Coloca na sua cabeça isso, porque cai muito isso. 2, aí vem os incisos, né? Falamos do 1, que o 1 é campeão de cair, né? 4 a 17 anos. Falamos do 2, progressiva universalização do ensino médio. Médio, grava, médio gratuito. Não é ensino superior, gente. As bancas costumam colocar aqui ensino superior. Não é, é médio. Progressiva universalização do ensino médio. 3, também campeão esse. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, o famoso AE, né? Então você tem que garantir isso também, e preferencialmente, gente, na rede regular de ensino. Veja, eles trocam muito a palavra preferencialmente por exclusivamente, né? E não é preferencialmente. Pode ser em outra rede? Pode, mas de preferência na rede regular de ensino, né? Aqui você tem, por exemplo, as instituições que apoiam o atendimento educacional especializado, como a PAI, algumas instituições que atendem as pessoas que têm deficiência visual, enfim, né? São as redes de apoio aí, mas a preferência que seja na rede regular de ensino. E o 4, gente, educação infantil em creche e pré-escola, até 5 anos de idade. Professor, eu conheço uma criança que está na educação infantil e tem 6 anos. Pode até ser por conta da data de nascimento, né? Porque hoje existe uma norma que tem que estar matriculada até o dia 31 de março. Você pode entrar durante o ano. Passou do 31 de março, você vai para o outro ano, né? Exemplo, se uma criança é pré-2 e ela faz 2 de abril, que é o meu caso, ele só pode ser matriculado no ano seguinte, né? Então ele continua no pré-2. Ele não vai para o primeiro ano se ele faz
depois de 31 de março. Então, educação infantil, creche pré-escola até 5 anos. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Gente, esses incisos, você tem que ler eles muito assim para você lembrar deles na prova, né? Porque eles caem sempre. Se você faz muita prova, você vai sempre encontrar essas questões aqui. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, tá? Inciso tranquilo, né? Ensino regular ele tem condições diferentes para respeitar justamente essa questão do aluno trabalhador, enfim, tá? 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares, não são programas complementares, tá? As bancas trocam essa palavra. E na leitura, às vezes a gente está lendo rápido, o nosso cérebro nos engana. E a gente vê complementar e lê suplementar. Está tão na nossa cabeça, então atenção. Por isso que eu falo, na hora da prova, grifo, ó, risca assim, ó, a palavra, né, essas palavras-chave que eu estou dando aqui, ó, suplementares de material didático escolar. Veja, são programas, né, que o educando tem aqui direitos, né? Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Eles costumam colocar aqui assistência social. Não, é assistência à saúde, tá? Então, muito cuidado aqui. Uniforme não entra aqui, tá? Não. É didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Primeiro parágrafo. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e é direito público subjetivo. Gente, muita gente me pergunta, o que é direito público subjetivo? É aquele que não pode ser contestado, tá? O aluno tem direito à matrícula e acabou. Não se discute isso, certo? O Estado, o município, tem que garantir a matrícula no ensino obrigatório, certo? É um direito público subjetivo. Segundo parágrafo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Significa que prefeitos, governadores, né, que não garantirem essa oferta, né, ou não atenderem, né, as crianças, os adolescentes, serão responsabilizados, né? Então está aqui no parágrafo 2, muito claro isso. E o parágrafo 3 compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola, né? O poder público tem a responsabilidade, né, de garantir que todos sejam matriculados e que todos frequentem a escola, certo? Não é só garantir a matrícula, tem que garantir também a frequência, a permanência na escola. Aqui, Prefeitura de Guarujá do Sul, Santa Catarina, né? Olha uma perguntinha aqui, ó. Segundo o artigo 205 da Constituição Federal de 88, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, veja, exceto. Aqui, gente, muito cuidado com esse tipo de pergunta, né? Porque você vem na leitura, lá na prova, no acelerado, aí você vai, pleno desenvolvimento da pessoa. Opa, esse aqui marquei, pum, né? Já nem leu o resto, ó, cuidado, marca. Quando for exceto, grifa, né? Risca aqui na prova, exceto, para você lembrar. Coloca assim, não, do lado, né? Para você lembrar. Aí vem aqui, ó, pleno desenvolvimento da pessoa, ok. Seu preparo para o exercício da cidadania, ok. Sua qualificação para o trabalho, ok. Ó como eles colocam na última, né? Porque se você tivesse dúvida na primeira, você leu a segunda, você fala, não é isso mesmo, preparo para o exercício da cidadania, eu lembro. Aí pá, marca aqui, porque você não observou o exceto, tá? Sua capacidade crítica e analítica, não, isso não está no artigo 205, portanto, a alternativa certa seria a D, né? Aqui saiu E, mas é D, tá?
corrigir aqui. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração do Estado, né? Portanto, gente, gabarito é D, porque nem E tem, né? E eu coloquei E ali, mas não tem E não, é a D mesmo, tá? Já vamos depois arrumar isso aqui. Tudo bem? 5, olha o tamanho dessa questão aqui, né? Só lembrando, gente, que o outro é D, tá? D de dado. Tá errado aqui, saiu E. Considerando essa questão grande, quem gosta desse tipo de questão assim, muito texto, é VUNESP, né? Vocês sabem que as questões da VUNESP às vezes têm textos enormes. Mas olha só, considerando a redação dada pela Constituição Federal de 88 e alterações no artigo 205 a 212, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o dispositivo disposto no referido documento. Essa é uma questão boa, porque ela é uma questão resumo, né? Dá para você, lendo essa questão, você ter informação de várias outras questões. Então vamos lá. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, tudo bem até aí, né? B. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração e adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok, também, né? C. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, lembrem disso, né? Assegurada inclusive sua oferta para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. D. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Aqui vamos ter atenção. E serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica com respeito aos valores culturais, artísticos e regionais. Questão ótima, porque ela tem um resumão de tudo, né? Fala de tudo aqui. Então vamos lá, vamos analisar parágrafo a parágrafo. O A, corretíssimo, perfeito. O B, também, ok. O C, que eu falei para vocês guardarem ele na memória dos 4 aos 17 anos de idade, educação básica obrigatória, também está certíssimo. D tem problema, hein? Ensino religioso de matrícula obrigatória? Não. O ensino religioso é de matrícula facultativa. Ó, trocou uma palavra. O resto tá tudo certinho. Foi uma palavra, ó, 5 alternativas, uma troca de palavra. E o que ele perguntou? Incoerência. Com esses artigos aqui, ó. Tá vendo? A incoerência tá aqui, ó. Não é obrigatória, ela é facultativa. Gabarito D. Aqui tá certinho o gabarito, hein? Vamos lá. Amalc, Prefeitura de Irani, Santa Catarina. Olha só, hein? Vou mostrar aqui que o 208 é campeão. Considera-se que o Estado deve garantir. Olha aqui a pergunta, gente. É muito texto, mas olha o detalhe. Tudo em torno aqui da data. Ó, vamos ver. A educação básica opcional. Epa! Gente, já começa aqui, você já parava aqui. Ó. Educação é opcional? Não, né? Educação não é opcional, não. Ela é obrigatória. Aí você lê o resto aqui, ó. Inclusive sua oferta semipresencial só agora em tempo de pandemia que nós estamos com a educação, né? Mas não, semipresencial não, né? Tá errado. Já descartaria. Ou educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Isso aqui também para você martelar na tua cabeça para você não esquecer mais. Assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos o que elas não tiverem na idade própria. Não vi aqui, né? Vou ler de novo, ó. Você tem que ler direitinho para ver se não tem nada, uma pegadinha aqui, ó. Bom, então vou ler o resto. Como você faz esse tipo de questão? Você não, é essa aqui mesmo e sai marcando. Não. Às vezes seu olhar, né? Você leu aqui rápido, aí passou alguma coisa batido aqui que você não viu.
Por isso que você vai ler todas, tá? A educação básica obrigatória e gratuita, ó, dos 6 anos. Opa, essa aqui não, ó, 6 anos não. Você já marca aqui, ó. Aqui você viu erro, opcional. Aqui você viu erro, 6 anos. Aí você vai para outra aqui, ó. A educação básica obrigatória dos 4 aos 14, não, é 17. Ah, você viu erro aqui, ok. A educação básica obrigatória e opcional dos 6 aos 14. Nossa, tudo errado aqui, né? Opcional, 6, 14. Ó, então realmente é a B de bola. É assim que você resolve na prova, hein? Não vai me dar uma de ler lá e não ler todas as alternativas. Tem que ler, gente. Certo? Você tá lá para isso. Né? Vamos ver a 7. Pancadão de questão aqui para você ficar esperto não errar. De acordo com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Exceto. Eita, exceto que pega a gente, hein? É muita gente que só lê até aqui, gente. Parece que o povo pula tudo. Aí vê aqui, ó, gratuidade do ensino público, estabelecimentos oficiais. Aquele candidato ansioso quer responder logo, ele, já achei a resposta e marca A. E tem uns que até marca no gabarito, já danou-se tudo, depois ele... Nunca faça isso, viu, gente? Primeiro, dica master agora. Primeiro, né? Primeiro, você vai responder na prova lá, lápis bonitinho, vai marcar, tal. Depois você vai para o gabarito. No gabarito, você não pinta logo de cara. Faz só um tracinho de lapisinho assim, depois você dá aquela conferida, se sobrar tempo, dá aquela conferida, depois você vai pintando com a caneta. Por quê? Já vi muito candidato, inclusive já aconteceu comigo, de marcar e depois na revisão falar, eu não vi a palavra ali, não vi o exceto e pumba, e erra. Tá? Então, né? Vamos ter cuidado, vamos ter atenção, tá? Na hora de fazer a prova, para você não cair nesse tipo de erro. B, garantia do padrão de qualidade, ok. C, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, ok. D, gestão autocrática, o professor tinha falado que um dos pilares da nossa educação é a gestão democrática, não autocrática, do ensino público na forma da lei. Opa, eu já vi aqui, ó, o meu exceto, na D de dado, de doido, né? Mas eu não vou ler a E? Claro que eu vou ler a E. Plurais de ideias e concepções pedagógicas, existência, tá certinha a E, então realmente a D tá lá, gabarito D. Gente, é assim que faz prova, tá? 8, pancadão, pra você não esquecer esses trem aqui, pra você ir bem. O que é promovido nos textos legais nacionais, como a Constituição e LDB. Acabei de falar disso, né? Prevê que o ensino público deverá ser pautado em um tipo de gestão, olha só. A, construtivista, B, democrática, C, idealista, D, formadora. Essa é dada para você acertar, né? Dada, de presente. Você ia marcar aqui, ó, B de bola, democrática, acabei de falar disso. Aí você, ó, gabarito B, você acerta tranquilo. Vamos para 209 aqui. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Aquilo que eu falei, nossa Constituição permite a educação privada, né? Mas tem que cumprir algumas condições. Primeiro, né, inciso 1, cumprimento das normas gerais da educação nacional, não pode fugir das nossas normas. E segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, né? Quem supervisiona as escolas privadas é o poder público. Né? Em alguns lugares é o município, em outros lugares é o estado, depende aí da questão da organização da supervisão, né? Bom, artigo 210, serão fixados, também campeão esse artigo, hein, de cair, fixados conteúdos mínimos, não é máximos, né? É mínimos, cuidado, que eles gostam de trocar essa palavra, para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, né? Clássico aqui também de pergunta, né? Temos que respeitar aí todas as expressões artísticas, culturais, nacionais, regionais. Nossa educação ela é ampla, ela é inclusiva, ela é democrática. Tudo isso você tem que ter em mente na hora
de pensar. E temos lá pelo artigo 210 que fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, tá bom? Primeiro parágrafo, já fizemos até questão disso, hein? O ensino religioso de matrícula facultativa, tá vendo? Lembra que ele colocou obrigatória lá? Não, é facultativa. Constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou seja, você tem que ofertar, né, o ensino religioso, mas o aluno pode optar por frequentar ou não. Ele é de matrícula facultativa. Eu conheço, o meu filho estuda numa escola religiosa e lá é obrigatório. Mas aí é um ensino privado, né? Ele pode... mas inclusive no ensino privado, se o pai não quiser, né, ele pode também ser facultativo, tá? Então, cuidado, né, que está lá facultativo. Na escola pública ela é facultativa e algumas escolas privadas acontece realmente da criança ter que fazer a disciplina. Né? Mas o pai bateu o pé, ele não precisa fazer, porque o ensino é laico, tá bom? O público, certo? Quando você coloca numa escola religiosa, obviamente, que você já optou por um ensino diferenciado religioso. Parágrafo 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, né, obviamente, assegurado às comunidades indígenas, também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Tudo bem? E artigo 211, gente, também às vezes aparece aí nas provas. União, Estados, Distrito Federal e os municípios, organização em regime de colaboração, importante vocês saberem isso, né? Estados, União, Distrito Federal e município, colaboram entre si nos seus sistemas de ensino. Parágrafo 1. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Hoje o Brasil não tem mais territórios, né? Quem é do meu tempo, quem é da antiga, a gente tinha território no Brasil, né? Amapá, Roraima, né? Hoje não tem mais, viraram tudo estado, tá? Financiará as instituições de ensinos públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, ou seja, o governo federal recebe verbas, né, de impostos e tal, e ele faz a redistribuição entre estados e municípios, né, passa para o estado passa para o município. E supletiva, né, ele suplementa algumas questões, né, de verbas, tem verba de merenda, tem verba, enfim, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica, né? Então, o MEC, por exemplo, é responsável aí pelas questões técnicas do ensino e financeira, né? Aos estados, Distrito Federal e os municípios que eu acabei de citar. Tá bom? Tranquilão esse artigo, né? Vamos lá. Parágrafo 2. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Gente, coloque isso na mente aqui, hein? Parágrafo 2. Os municípios, eles atuam onde? Prioritariamente, não é exclusivamente, tá? Cuidado com isso aqui. O município pode atuar no ensino médio? Pode. Não é nada impede. O município pode ter uma faculdade? Pode. Mas qual é a prioridade dele? Fundamental de educação infantil, né? Creche, pré-escola, ensino fundamental, ciclos iniciais e ciclos finais. Esse é a prioridade, não é impeditivo para o município ter outros tipos, ensino médio ou ensino superior. Parágrafo 3. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente aqui no ensino fundamental e médio, a mesma coisa. O estado pode ter universidade? Pode. São Paulo tem a USP, Unicamp, Unesp, né? Rio de Janeiro tem a Estadual do Rio, enfim. E aí vai. Mas eles atuam principalmente no ensino fundamental e no médio. Não, o estado não atua na educação infantil. Cuidado com isso, tá? Quarto parágrafo. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Tranquilo, né? Aqui, aquilo que eu falei, eles têm que colaborar entre si para que todos tenham acesso ao ensino obrigatório. E quinto, a educação básica,
pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo 5º, um parágrafo muito tranquilo, pouco cai também, porque não tem muita coisa para modificar aqui, né? Agora o 212, gente, espertos, fiquem espertos no 212. Não costuma cair muito, mas tem uma pegadinha aqui que vocês não podem cair. A União, governo federal, aplicará anualmente nunca menos de 18. Gente, governo federal aplica obrigatoriamente na educação 18%, né? Nunca menos de 18, pode aplicar 19, 20, 30, né? Mas nunca pode ser inferior a 18. E os estados e o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, governo federal, nunca menos de 18. Distrito Federal, município e estado, nunca menos de 25. Pode ser 26, 27, 28. Agora, se aplicar menos de 25, o prefeito, o governador responde aí, né? Por isso, tá? Então, preste atenção que número banca gosta de trocar, né? Se colocar 25 aqui no governo federal e você embarcar nessa, você erra a questão, tá? 18 governo federal, 25 estado e município, grava isso. Parágrafo 1. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo que muito difícil cair para a educação, né? Porque aqui é mais tributário, sobre as questões de repasse, o que considera, o que não considera. Então é muito raro cair isso aqui. Parágrafo 2. Para efeito do cumprimento disposto no caput, né, que é a cabeça do artigo, serão considerados sistemas de ensino federal, estadual, municipal, recursos aplicados na forma do artigo 230. Isso aqui eu falei, gente, é muito difícil cair na parte de educação, porque é uma parte mais de administração, né, da questão pública. Então, é mais, se for um concurso mais voltado para essa área. Para a educação, muito raro cair, a não ser os percentuais, tá? Isso pode cair, sim, porque você tem que saber. Terceiro parágrafo, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia do padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação, PNE, tá? Isso aqui você tem que saber, gente, ó. Esse é um parágrafo importante porque ele fala, né, que essas verbas, esses recursos, qual é o objetivo deles? Garantir a universalização, que todo mundo chegue na escola. Para isso precisa de dinheiro, né, para garantir o quê? As estruturas necessárias, o padrão de qualidade e equidade, que é uma palavrinha diferente de igualdade, tá, gente? Equidade é dar às pessoas de acordo com as suas diferenças, ou seja, quem precisa mais, eu dou mais. Quem precisa menos, eu dou menos, né? Isso é equidade, tá? 4. Os programas suplementares, ó, veja, suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstas no artigo 208, nós já vimos, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários, tá? Aquilo que eu falei aqui é muito mais a parte orçamentária do que propriamente diz respeito à parte da educação no município, né? E artigo 5, para os gestores, isso é extremamente importante. Artigo 5, parágrafo 5, perdão, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação recolhido pelas empresas na forma da lei. Aqui, né, é um desconto aí, né, um imposto que cai para essa contribuição social aqui chamada salário educação, que as empresas recolhem de acordo com a lei. Tá bom? 6. Esse aqui é importante você saber, gente. Por quê? Porque diz diretamente, por exemplo, ao diretor, ao vice, ao gestor, né, público e a todo mundo, porque ele tem uma questão importante, que é o parágrafo 6. As cotas estaduais e municipais, né, ou seja, parte do dinheiro, né, da arrecadação, da contribuição social do salário e educação,
elas serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos. Portanto, quanto mais alunos matriculados na educação básica, nas redes públicas de ensino, mais sua cota aumenta, né? Cota de valor para os estados e municípios. Então, quanto mais alunos, maior essa cota, tá? Então, é pelo número de alunos, proporcionalmente ao número de alunos. Se você tem muito aluno, você recebe uma cota maior. Se você tem menos alunos, você recebe uma cota menor. Isso para os municípios e estados, tá? Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que 1. Inciso, tá? Ó, também abre essa possibilidade para as chamadas escolas comunitárias de receber dinheiro público. As escolas confessionais ou filantrópicas, aquelas religiosas, né? Ou aquelas que são instituições filantrópicas, tá? Comprove finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. E 2, assegure destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de atividades. Então, gente, para receber recurso público, tem que estar isso aqui no estatuto da entidade, que se caso ela fechar, o patrimônio dela, né, ou vai para outra escola comunitária, filantrópica, confessional, ou vai para o poder público, tá? Nada mais justo, já que ela vai receber recurso público, certo? Parágrafo 1. Os recursos de trata-se artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos, né, aquelas escolas filantrópicas que têm bolsas de estudo, para o ensino fundamental e médio, ou confessionais também, né, na forma da lei, para que demonstrem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Gente, isso aqui é um parágrafo que diz assim, olha, caso o município, né, não tenha tal, ele pode, né, investir em bolsas de estudo? Pode. Mas o que é a prioridade dele? É ter, né, a sua própria rede de ensino público, tá? Segundo parágrafo. As atividades de pesquisa, extensão e estímulo a fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio do poder público, tá? Então, mesmo as universidades privadas, né, desde que elas façam aí uma pesquisa importante para a sociedade, por exemplo, a busca de uma vacina, né, elas podem receber aí recursos financeiros públicos, tá? E artigo 214, esse é para você, é fácil, cai e muita gente às vezes erra, tá? Artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, ó, decenal, 10 anos, de 10 em 10 anos tem o PNE, tá? Gente, não esquece isso, nosso plano, PNE, Plano Nacional de Educação, ele tem duração de 10 anos, decenal. Na lei está escrito decenal, tá? Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias. Ó, o plano define ali diretrizes, objetivos, metas, estratégias, implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas que conduzam a. Então, aqui é importante gravar que o plano é decenal, que ele define aí as diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a implantação de algumas coisas que nós vamos ver agora nos incisos. Isso aqui, gente, você tem que ler com muito carinho, tá? Que as perguntas vêm aqui. Primeiro, no decenal, na duração, tá? Segundo, nos incisos aqui. Então, o que esse plano visa, né? Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do Brasil, do país. E 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, PIB, né?
Então, assim, gente, isso aqui você tem que ler com carinho. O 6 aqui, que pode ser o que dê dúvida, né? O que é isso? É aumentar o nosso investimento em educação de acordo com o nosso PIB, de acordo com a produção interna brasileira, né? Então, hoje o Brasil tem um investimento até baixo em relação a outros países, e a ideia é que, com o crescimento do nosso PIB, aumente também os investimentos na educação. Isso está lá no plano, qual é o objetivo que a gente quer atingir. Mas aqui você tem que lembrar desses incisos: formação para o trabalho, promoção humanística, né, melhoria da qualidade do ensino, realização do atendimento escolar, erradicação do analfabetismo, que a pergunta vem aqui, ó. Eles podem colocar um item que não existe e tal, e aí você tem que responder de acordo com a lei. Tá bom? Vamos encerrar hoje por aqui. E na próxima aula, gente, o que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou fazer várias questões, né? Nós vamos fazer várias questões sobre o artigo 205 até o 214, para a gente gravar isso e para você não errar na prova, tá bom? Até mais. Se você gostou aí, curte o canal, compartilha, faça inscrição, indique para o amigo, tá bom? Se você não gostou de alguma coisa, coloque lá sua crítica, sua sugestão. Para vocês facilitar um pouco o estudo aí dessa parte de legislação. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.